Atos 25, seja bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia, mais um capítulo, né? Estamos lendo a Bíblia toda aqui no canal. Hoje mais um capítulo da Bíblia Sagrada sendo lida. Hoje vai ser Paulo perante Festo, né? Apela para César. Quem que é Festo? É o novo governador, como nós lemos no capítulo anterior. O antigo governador, ele veio com a sua esposa, o Félix, ele veio com a sua esposa e segurou ali Paulo por aproximadamente 2 anos, e depois dele segurar Paulo por 2 anos preso ali, ele é remanejado, né? Acredito que foi feita uma nova eleição, o Festo, né? Um homem aqui, o novo governador, assume o lugar dele, e Paulo vai se apresentar para ele como tinha se apresentado para o próprio Félix. Vamos ver aqui hoje? Já chega aqui, coloca aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo a Bíblia comigo, vem ser uma bênção com essa leitura, tá bom? E lembrando que todos os dias nós temos um capítulo da Bíblia sendo lida juntos aqui, para a glória de Deus. Bora lá! Diz assim, ó, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes, os maiores dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Olha para você ver. Mais uma vez esse povo tenta trazer Paulo na estrada, porque eles estavam querendo matar Paulo a qualquer modo. Eles não queriam resolver, não queriam condenar, eles queriam matar a Paulo. Eles queriam matar a fé de um homem que foi convocado por Deus para fazer a diferença. E aqui a Bíblia, ela fala que assim como trocou, isso mostra que quando troca um reinado, quando troca uma liderança, sempre vão se aproximar pessoas para tentar colocar em prática de novo, planos que tentaram outrora colocar ali em evidência. E tentaram mais uma vez fazer isso com o Paulo, Então ele continua dizendo, versículo 4, Festo, porém, respondeu, achar-se Paulo detido em Cesareia, que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Aí ele fala assim, versículo 6, e não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido a ele, Ele chegou e falou, se alguém de vocês tem acusação contra Paulo, vamos lá, vamos acusar ele. Se tiver alguma coisa ruim, ele vai ser condenado. Se não, eu vou ouvi-lo. Eu quero saber o que está acontecendo com esse Paulo, Aí ele ficou 8 a 10 dias e foi para lá, para Cesareia, para poder ouvi-lo. Versículo 7. Comparecendo este, rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Eles trouxeram muitas questões, acusaram Paulo de muitas coisas, só que não podiam provar nenhuma delas, Trouxeram acusações que não tinha como provar. Aí ele continua dizendo assim no versículo 8, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Paulo falou, se eu cometi algum erro, alguma falha, eu estou aqui pronto para morrer. Se eu estou errado, punam-me. Mas aí ele continua dizendo, se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Aí ele apelou para César.
Aí ele apelou, ele falou assim, ó, se não tem como eles provarem, se não tem como eles dizerem o que eu fiz, eles não têm como provar as suas acusações, o que eu quero fazer? Eu quero ir para César. Eu apelo para César. Aí ele entrou num âmbito diferente, ó. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Então eles vão enviar ele para César, vão enviar ele para Roma, né? Aí o versículo 13, ó. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Aí o Festo se reuniu com um homem chamado Agripa e ele fala para ele o que estava acontecendo com Paulo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 13. Passados, né, alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Aí era o rei, né, que chegou ali. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui um preso, né, um certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciões dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Começou a falar, né? O Festo começou a falar para o rei isso. Falou: o rei Agripa, o Festo, o Félix, né, melhor dizendo, o antigo governador, deixou um homem preso aqui, o povo está querendo matar eles e eu tô para julgar ele. Aí olha o que aconteceu, ó. Versículo 16. A eles respondi que não é de costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que fossem trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Versículo 19. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião. E particularmente o certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então ele falou assim, ó, eu chamei eles vieram, rei, se apresentar, e nós vamos ver que o rei Agripa aqui vai querer ouvir Paulo também. Vai querer ouvir, daqui a pouco nós vamos ler isso aqui. E ele explicou tudo que estava acontecendo, né? Aí o versículo 20 fala: estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse para César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. O rei falou: eu quero ouvir. Fiquei curioso, quero saber o que se trata esse negócio de Jesus, quero saber o que se trata, o que esse rapaz tem a dizer, eu quero ouvir ele. Aí o governador falou: amanhã o senhor vai ouvir ele. Festo de novo fala a Agripa, ó, versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido da ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim também em Jerusalém, como aqui, chamando que não convinha, clamando, melhor dizendo, que não convinha que ele vivesse mais. O povo estava clamando que Paulo fosse morto. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Então agora eles queriam mandar ele para o imperador, para o César, né? Porque o próprio Paulo pediu. Ele está explicando de novo para o Agripa, mas aquilo ali era como se fosse algo burocrático. Ele estava falando para o Agripa, que era o rei, na frente de todo mundo. Típico para um escrivão, se fosse o caso, estar digitando, sabe? Se fosse o caso de hoje, né? Formalizando a situação. Aí ele continua no 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença.
e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Aí ele argumentou para o povo, ó, eu estou apresentando o Paulo agora para o rei aqui ouvir, porque eu estou enviando ele para César, e eu preciso mandar para César o que ele fez, o que aconteceu, mas isso era uma formalidade. Era algo para não mostrar, para ele não perder a sua moral, podemos dizer assim, para ele não perder o seu poderio ali, para ele mostrar que ele está pedindo aquilo, e tanto ele estava ali aproveitando para puxar um pouco a famosa sardinhas, já ouviu esse ditado? Para o rei, e como também aproveitar para não perder o seu poderio. Então ele apresenta ele ao rei Agripa, e agora, no capítulo 26, agora não, né? Amanhã, ou se você está acompanhando em tempo futuro, e eu já li o 26, aí você pode já pegar em sequência o 26. Mas no capítulo 26 nós vamos ver Paulo perante o rei Agripa, e nós vamos ver o que o rei Agripa vai falar para Paulo, vai ser muito interessante. Não perca, porque vai ser uma benção, tá bom? E aí, gostou da leitura de hoje? Escreve aqui, ó. Até amanhã, bispo, porque você não pode parar de ler a Bíblia comigo, um capítulo por dia. Nós vamos ler a Bíblia todinha, todos os 66 livros, nós vamos ler juntos, um capítulo por dia. Vai ser um prazer para mim, ó. Um beijão no seu coração, que Deus te abençoe. Eu creio que a cada dia Deus vai te abençoar ainda mais. Até lá!